Agora vamos apresentar a Patrícia, um ser humano maravilhoso, trabalha com a psicologia, a psicanálise e a arte. Ela é coordenadora das disciplinas Fundamentos, Rituais e Práticas da Arte e da Arte e Terapia dos Cepas. Posso abrir uma parêntese: esse semestre vai ter uma disciplina que faz parte da estrutura do curso Arte e Terapia Psicanalítica, Teorias e Técnicas, fundamentos da arte no diálogo com a psicanálise. Então, a Patrícia tem muita experiência, mais um né? Então, vocês até podem encontrar um panfleto dentro da pasta que faz um resumo sobre os objetivos dessa disciplina. E uma das qualidades tem a Patrícia. Ela trabalha no Centro de Formação Assistência à Saúde. Ela é psicóloga, assistente do Hospital Vera Cruz de Campinas, São Paulo, psicóloga clínica, especialista em psicanálise pela USP, Universidade de São Paulo, é membro filiado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, e pesquisa SAPs relacionadas sobre o envolvimento das psicoses. Então, vamos acompanhar hoje a Patrícia. Obrigada, Tese. Obrigada a todos. Eu estava pensando aqui, né? Como é difícil ser humano. Hoje, em pleno sábado, todos nós aqui, bem cedo, realmente nós estamos muito interessados nesse assunto, né? E eu imagino que vocês também, claro. E assim, eu trouxe para vocês um material que não, como o Isaac bem disse, não vai ter um gráfico rosa, até porque assim, eu e o Isaac temos um trabalho em conjunto. Inclusive, eu vou apresentar aqui em conjunto com o Isaac, eu vou me utilizar de 4 casos clínicos com base na nossa prática. Eu optei em falar da prática, até porque eu tenho uns colegas que vão falar da teoria, que é tão importante quanto hoje aqui, né? E a gente sabe também que a teoria está incrustada na gente, né? Então isso vem junto de qualquer forma. E eu me baseei então em 4 casos clínicos, de uma forma eu tentei sintetizar ao máximo, procurando nosso objetivo aqui, para poder compartilhar com vocês, o objetivo da busca pelo self, a procura pelo self. Então, um caso está no livro A Subjetividade na Esquizofrenia, vou aproveitar para fazer uma propagandinha. Tá? O outro caso, eu peguei 2 casos aqui do Faces da Mente, e uma poesia de um paciente autista, desse livro Autismo além do diagnóstico, e um caso que é um caso atual, que eu estou ainda em andamento com ele. Então, não existe uma prévia metodologia, né? Algo já pré-estabelecido. É algo que a gente vai construindo ali, na vida do dia a dia, no contato mesmo, tete a tete, tá? E também não existe conclusões definitivas, até porque a gente encara o nosso trabalho como um movimento constante, inclusive o próprio self. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui como ele se movimenta, né? Como é algo dinâmico, tá? Então, vamos... O nosso trabalho, ele também tem uma semelhança muito grande com o trabalho da nossa
tão estimada Nise da Silveira, né, que hoje também vai ser bastante retratada aqui, ou hoje, ou até no próximo encontro, que é no dia 12. Mas existe algumas singularidades que vocês vão talvez observar e a gente pode ir conversando, né? Como o Isaac também comentou, o que a gente espera é que é uma troca. Vamos ver se a gente consegue isso, né? Então, esse primeiro slide é do Rafael, que está no Subjetividade da Esquizofrenia. Eu escolhi esse slide para mostrar o quanto é difícil a gente participar da vida, muitas vezes numa situação assim, de um ambiente, a vida, né, muitas vezes ela é hostil. E o Rafael, na tentativa de uma participação, vejam aqui, funcionando isso. Vocês estão vendo aí? Bom, tudo bem. Aqui ele se encontra numa situação de quase morte, paralisado, estático. Na tentativa de participar do mundo, na letra B aqui, ele se sente como se ele tivesse sido triturado. Passaram ele naquele moedor de carne moída, né? E ele sai desse moedor em fragmentos, ruído, quebrado. A sensação de inexistência talvez seja a pior dor que todos nós, principalmente quando nós temos consciência dela, né? Porque o Isaac estava comentando que nós temos consciência da morte. Mas é diferente a gente ter consciência da morte de forma racional, todos nós sabemos que vamos morrer. E é diferente nós temos consciência da morte de forma emocional. Muda tudo, isso é muito mais dolorido, muito mais difícil de lidar. E o Rafael retrata aqui justamente esta dor, a dor da sensação da inexistência. Pode passar o próximo? Isso se repete em vários desenhos dele. Ele novamente aqui quebrado, diante de um espelho, que seria talvez o representante do de fora, o espelho, e ele se olha no espelho e não se vê. O mundo subjetivo dele não corresponde com o mundo de fora, com esse mundo prático que nós vivemos e temos que muitas vezes nos adaptar. Então, ele todo quebrado, ele não se vê, ele não existe nesse momento, né? Esse paciente, ele tentou o suicídio mais de uma vez. Na primeira vez, se não me engano, com medicamentos, na segunda vez ele tentou se enforcar, né? Tentando, talvez, fugir dessa dor, tamanho da dor, né? Então eu trouxe para exemplificar o quanto realmente é muito difícil essa participação. E às vezes a gente cumprimenta as pessoas, tudo bem, né? De uma forma bem bastante superficial. A gente convive com as pessoas que não sabem praticamente nada delas hoje em dia. É muito corrido, muito... O mundo subjetivo muitas vezes é suprimido e não aparece assim. E aí precisa de uma linguagem, talvez, para entender a arte, né? Não a arte como arte, mas no nosso caso, como profissionais, sabe, como linguagem, como forma de expressão. Próximo.
Eu acho que essa imagem todos nós conhecemos, né? Ela já é uma imagem universal. Leonardo da Vinci, o homem vitruviano. Ele, quando fez essa imagem, ele se espelhou num arquiteto chamado Vitrúvio. Esse arquiteto era um arquiteto muito famoso na época, porque ele buscava a perfeição. E o Leonardo da Vinci também buscava, acho que ele se identificou com esse arquiteto, né? E ele, em homenagem a esse arquiteto, deu o nome para essa obra, Homem Vitruviano. Observem que tem um quadrado, né, dentro e um círculo por fora. Eu imagino que essa obra, por que eu escolhi ela? É talvez uma das que expresse o máximo daquilo que a gente chama de perfeito, né? Agora vejam o que eu vou mostrar para vocês como um paciente encara essa obra. Ele fez esse desenho em meio a muitos outros que ele me apresentou e me chamou a atenção, porque eu vi que estava invertido o centro, o círculo no centro e o quadrado por fora. Aí o próximo passou parte da vida, praticamente toda a vida dele, no quarto dele, fazendo algumas atividades para a família, como ir ao banco, fazer uma compra no supermercado, uma coisa assim. Legal. Mais ou menos eu fiz isso. Agora tem que fazer o passo sem mudar o tamanho dele. Eu pegaria ele e faria outro círculo pegando isso. Eu não sei se vai ter qual forma vai sair aqui, pode ser, eu não sei. Então, olha, só prestem atenção no começo, que eu acho que o corte do filme ficou muito em cima, eu fiquei tentando pegar o mínimo de informação possível, só o que seria importante, mas ele vai falar que o braço dele é o compasso, é a régua. Ele vai usar o próprio braço como régua. no braço desse arrego. Então, mais ou menos, eu fiz um círculo aqui, agora eu teria que fazer eu pegaria o compasso sem mexer ele tamanho, sem mudar o tamanho dele, eu pegaria ele e faria outro círculo, pegando isso como ponto de referência. Eu não sei se de qual forma vai sair aqui, pode ser, eu não sei mesmo. Então, como eu não tenho, aqui aconteceu agora. E quando esse eu mudo o compasso do lugar também, pode ser que eu mude ele errado um pouquinho também. Então, toda vez que é isso, né? Agora eu não tenho compasso, o que aconteceu? Ó. Eu não sei, eu estava fazendo um círculo igual a esse, eu tenho que tentar fazer igual, porque agora eu já mudei. Então, aqui eu vou tentar fazer um outro círculo parecido com esse. Agora o centro é aqui, talvez. Ó, já mudou. Eu não consegui fazer igual ao compasso, eu conseguiria fazer muito mais igual que isso. Agora eu vou pegar esse círculo aqui e fazer outro aqui. Vamos ver. Agora eu vou pegar no centro, né, que seria, e vou fazer outro círculo aqui. Eu juntaria aqui. Agora eu já me perdi, mas sei lá. Eu fiz aqui. Peraí, eu me perdi um pouco. Aqui, agora aqui, ó. Agora o centro seria aqui. Pronto, aqui já tem um quadrado. Né? Eu junto aqui. Indicam que não existe uma diferença clara, absoluta, entre sanidade e loucura, mas sim, ela é dimensional, onde é reconhecida que pessoas normais também podem ter sintomas, mas estes são mais frequentes, intensos e duradouros na doença. Então quer dizer que os normais também têm partes loucas e vice-versa. É como se fosse um espectro, né? No autismo nós temos atualmente o espectro. A sanidade e a loucura é a mesma coisa.
as emoções vêm aqui pelo tronco cerebral e ela é mais ou menos administrada ali no córtex cerebral, né, que é uma parte mais desenvolvida. Isso já no ser humano, né? Esse é um colega nosso também, que é um maestro. O mais curioso da consciência é a ausência de um maestro antes do início da execução, embora surja um resente conforme a execução acontece. Bom, quem é que rege tudo isso? O self, né? O self é esse regente. Esse desenho é também do Marquinhos Dotto, esse dos quadradinhos, que a gente vai avançar conforme a gente for avançando, vocês vão... e aqui mostra como que as cartografias são formadas, como que as imagens, o mapeamento. Então, inicialmente é uma confusão. Aqui ainda tem muitas formas, viu? Na realidade, isso aqui é muito mais confuso, não tem tantas formas inicialmente, é uma massa cinzenta, e depois surgem uns traços, umas linhas, e aí vai dando forma. Aqui já tem algumas formas, inclusive culturais, ó, já tem o cachorro, está formando aí algumas imagens. Aqui é a mesma coisa, só que já entra a letra, já está um pouco mais evoluído, a escrita. Então, já está se constituindo algo aí. Olha que interessante. No meio daquela confusão toda, começa a delinear uma imagem, uma face aqui. Está pulando uma face aí. E para que tudo isso aconteça, é muito importante o ritmo, o movimento. O Abraão Palatini, que esteve no Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, eu não me lembro de que época é isso, mas e ele ficou assustado com a imobilidade das pessoas no hospital psiquiátrico. A falta de plasticidade, a falta de expressão dentro do hospital. Ele ficou horrorizado com aquilo. Ele foi embora para Israel, lá ele estudou artes, ele voltou, ele é brasileiro, filho de, se eu não me engano, polonês, ele é judeu, filho de judeus, e ele estuda artes. Tá? Quando ele volta, ele já volta praticamente pioneiro na arte cinética, que é a arte do movimento, porque ele percebeu que a doença ela está muito relacionada com a imobilidade emocional, mental. E aqui, voltando naquele paciente inicial, o Rafael, ele nos mostra isso. Vejam, construir castelos onde ninguém mora. Ninguém construiu o castelo onde eles moram. Mora ninguém. Quem foi que construiu agora? Então, ele está tentando dar um ritmo aqui, meio a essa confusão. Então, essa imagem é quase uma pessoa, não chega a ser. Então, aqui está constituindo quase uma figura, mas tem uns homenzinhos dando numa cadência, dando um ritmo, como se estivesse dentro e fora, mas não está nem dentro nem fora. A sensação que era transmitida no contato, no caso do Isaac, esse paciente foi do Isaac, é que ele não tinha uma noção, uma consciência clara do dentro e do fora. Ele não tinha ainda isso tão claro, tão evidente dentro dele, estava se formando isso. Novamente aparece ele se olhando para o espelho, vazio por dentro e nenhum reflexo dele. Ele não existe, o de fora também não existe.
A sensação, esse é um verde sem utilidade. O medo de não ser útil, de passar pela vida em branco, de não deixar marcas, de não existir. O medo da não existência. O verde sem utilidade. Era assim que ele se sentia. Mas conforme o processo dele foi avançando com Isaac, pelo que a gente entende, começa a surgir aqui o tempo, o pêndulo. O ritmo, o tempo começa a surgir. Pode ir próximo. Esse é um relógio. Vocês podem observar também que tem quase uma figurinha humana aqui, né? O próprio relógio é uma figura humana dentro de um quadrado também, um retângulo aí no caso. Então, quando começa a entrar o tempo, parece que ele já começa a perceber o de fora, né? Então, pode ir para o próximo. Com o tempo virá maior segurança e com ela a impressão digital, um marco. Então, a procura do si próprio, a procura da identidade dele, a procura do self. À medida que ele começa a se aproximar do seu próprio self, o de fora também já começa, olha a digital dele. E ele se sente mais seguro, claro, porque é mais autêntico. Vem de dentro dele, não é uma coisa de fora, né? Como nós estamos de tempo? Tá, então eu vou passar rapidamente esses casos para a gente. Nós nos atrasamos um pouco, mas aqui é um outro paciente, esse do Faciosamente, é o Léo, que vai mostrar representar de forma diferente o mesmo movimento do Rafael. A desorganização, a busca pelo self. Então, olha aqui, a barreira, a desorganização, pode passar, a paralisia diante do caos, pode passar, mas com contato, com algum tempo ele começa a se organizar, começa a dar uma forma para aquele mundo interno dele. A perspectiva já aparece, um sinal de evolução. As ligações internas, mentais, emocionais, as coisas começam a se ligar, a ter um sentido. O movimento que o Abraão Paladini, que a gente vê nos nossos casos, que é tão importante. E o que aparece? A fachada da casa dele, o eu dele. Selfie. E essa imagem é uma imagem na qual ele se deu alta. O que vocês... Aqui nessa imagem tem uma coisa tem algo muito significativo, muito importante. Tirando daqueles que já conhecem, que deve ter alguns alunos aí que a gente já falava dessa imagem, mas aí vocês não falam. Mas o que vocês conseguem perceber de diferente nessa imagem? Alguém quer se arriscar? Mais a impressão de coisa de equilíbrio, até indiano, alguma coisa assim, ou contato com o masculino e o feminino, alguma coisa nesse sentido. Tem isso sim. É uma dança, é a dança com a vida, com a realidade. É um paciente que estava em depressão, não tinha mais libido, não trabalhava, era um caso de depressão grave. Tá? Então ele vem se desenvolvendo e quando ele chega aqui, ele se desenha se representando como uma figura masculina, uma feminina, e vejam bem,
no centro é um útero, tem um bebê ali. A própria nádega dele aqui, o braço ali, forma um feto. É ele nascendo para a vida. A parte feminina dá continência para a parte masculina dele. Né? Veja, é uma leitura, gente. Nós podemos fazer N leituras aqui. Eu estou propondo essa, mas não é uma leitura fechada. Né? Ele se deu alta. Aqui é um trabalho da Maria Inês, e ela se utiliza de uma técnica chamada assemblagem. Vejam como os próprios pacientes vão criando a metodologia junto na relação paciente-terapeuta. Assemblagem é uma técnica que você se utiliza de vários materiais para reconstituir para dar uma outra forma, né? Então ela se utilizou de uma taça de cristal quebrada, com os pedaços colados, também a tampa de um vidro de perfume francês, que tinha essas peças sobrepostas, forma uma figura quase humana, com o pescoço longilíneo, se assemelhava a um sino. Foi acrescentada uma cruz egípcia, símbolo de vida eterna, formando um badalo pendurado, incapaz de produzir sons. Então, o que nós podemos observar? Que o ritmo aí não existia. Por quê? O badalo era incapaz de produzir som. O ritmo não estava presente. O símbolo da vida eterna, né? Com uma cruz egípcia, também é muito importante. Pode passar o próximo? Eu acho que o próximo. Isso lá. Aquela figura da taça formava uma bonequinha, né? Segurando a cruz egípcia, e ao lado tinha todo um alambrado com geleiras, lembrando a Patagônia. Conforme essa geleira se derretia, essa cruz egípcia formava no fundo um reflexo. O reflexo de uma pessoa já se constituindo. Veja como essa cruz lembra também uma figura humana, né? E conforme a gente passa a ter a consciência da nossa existência, vem junto a consciência da morte. Então deixa de ser uma vida eterna. Para muitos de nós ainda nós somos eternos. Não temos ainda, né? Então aqui a consciência dessa existência já se formando. Eu acho isso aí muito bonito, não sei se vocês também gostam. Aqui, o surpreendente de tudo isso é que o que sustenta toda essa estrutura é uma bonequinha de palha que está lá dentro, muito frágil. Então, o que foi possível descobrir através dessa assemblagem? Que o surpreendente é que a fragilidade era que sustentava toda a estrutura, toda a possibilidade de existência. Era na fragilidade que se encontrava a capacidade, a potencialidade. E para finalizar também essa assemblagem, ela cola aqui em cima, na tampa de um vidro francês, que lembra aquelas africanas, aquelas escolares, né? Olha o pescoço aqui. Mas lá em cima, a digital. A busca pelo self, pelo eu. O eu, o Freud menciona eu, o Damasio fala de self, mas existem ressonâncias e consonâncias aí, mas na realidade é a busca mesmo de si próprio, né? Freud afirma a precedência dos resíduos auditivos
e a importância dos resíduos mineiros visuais. Coisas percebidas visualmente na construção de um pensar figurativo, constituir aquilo que a gente chama de nova linguagem. Pode ser uma obra de arte. O meu canto, alguém poderia ler para mim esse meu canto? Isaac? Vou tomar uma água. Posso comentar? Pode. Bom, esse era um paciente autista e tinha uma cara de bobão, 17 anos, absolutamente isolado, era tratado como bobão, mas tinha um autista de alto rendimento, vamos dizer assim, que desenvolvia, na verdade ninguém tinha percebido isso. Começou a aparecer um mundo de poesias, de desenhos, onde aquilo que estava escondido atrás do bobão aparecia de uma forma mais clara. Mas ele tinha sido educado para ir ao banheiro, ele tinha sido educado para fazer o nó, mas ele reclamava: meu Deus, me educaram, me aprisionaram ao mesmo tempo. Cadê eu nisso tudo? E ele reproduz isso numa poesia chamada Meu Canto. Mestres, aqueles que educaram ele de uma forma até coercitiva. Tem um paciente que os pais dele pegavam uma mulher de pau, batiam quando ele fazia qualquer coisa errada. Mestres, por que me tiraram do meu canto? Meu canto que não reclamo de ter me tirado, assim do modo como me tiraram. Eu preciso aprender a fazer o nó do sapato, eu preciso fazer as coisas, mas por favor não sejam violentos comigo. Por que devo chamá-lo de mestre, se assim agindo, nem mestres são? Um canto, ora manso, ora revolto, a vida que tinha dele, que não era perceptível para os outros. Um canto, ora manso, ora revolto, mas que tinha esperança. Agora, mestres falsos, me tiraram desse canto, sem deixar de dizer que minhas esperanças são ilusões. Ele queria um caminho, mas ele não queria um caminho nazista. Ele não queria um caminho coercitivo, só comportamento, não estou negando o comportamento importante, só comportamental. Ele queria partir para o mundo de uma forma viva. São meus sonhos que devo agir assim como vocês querem. Sou um animal arisco com instintos bem estabelecidos. Eu tenho vida dentro de mim. Eu tenho vida. Você não percebe, mas eu tenho vida. Então, se me bloqueio, estou jogando enormes quantidades de anestesia. Então, quanto mais me forçam a ser padrão, mais eu morro dentro de mim. Eu talvez até satisfaça, ou dá menos trabalho, mas eu me adapto aparentemente socialmente. Mas cadê meu céu? Cadê eu? Cadê a minha participação? Porque é tão engraçadinho as outras pessoas que ariscas são, mas sem instintos nenhum, podemos dizer que reprimem que são. Então, pessoas que aparentemente enchem a cara, vão a festas, se enchem de cocaína, de droga, ou então de títulos, então que aparentemente são muito ariscas ligadas à vida, mas cuja única saída é ir para Miami cada 2 anos, fazer encher as malas de presentes, de coisas, mas que na verdade aquilo lá constantemente precisa ser repreendido, porque não tem vida. Então, em meu cantinho humilde a olhar do mundo, sem vida a olhar das pessoas, era a única forma de ser feliz, pois ter de tratá-los como mestres e eu como escravizado ou aprendiz. Então, veja, uma pessoa autista totalmente, eu coloquei lá um parênteses, veja, nós atrasamos meia hora praticamente, então você teria meia hora a mais. Bom, esse é o meu canto. Pode avançar. Agora eu vou mostrar uma sequência de vídeos, são curtinhos, voltando no Matheus Dotto, que é aquele paciente dos quadradinhos. Vamos acompanhar. Dizer que não se deve dar muito bem às funções. Eu dizer que não se deve, esqueci de colocar não. Ok, dizer que se deve dar muito bem. Ele fica na dúvida se deve se dar muito crédito ou não às coisas que ele me apresenta. E ele traz bilhetinhos para a sessão. Às vezes ele tem algumas ideias, ele traz uns bilhetinhos. E nesse bilhetinho ele queria escrever para mim o seguinte, que não era para eu dar tanta importância para esse mundo todo que ele estava trazendo, porque isso não era
tão importante. Mas aí acontece um ato falho. Ele esquece de pôr um não. E o ato falho, segundo Freud, o ato falho demonstrou que Freud demonstrou que os atos falhos assim como os sintomas, formações de compromisso entre a intenção consciente do sujeito e o recalcado. O ato falho, então, nada mais é do que o recalcado pulando para fora, né? Bom, isso pode pôr. Sem som. Antes disso, mais complicado, não ficou bom, excesso de complicação. Fiz esse, mais caprichado. Depois fiz esse e esse são diferentes. A intenção desse não acontece, esse tem intenção. Qual a diferença entre esse e esse? Esse foi feito com a caneta que não apaga, a caneta permanente. São movimentos mais simples, mas não pode errar de jeito nenhum. Se errou, não tem volta. Esse eu posso voltar, posso apagar se errar, só que é mais difícil. Essa caneta eu não posso mudar o tom, do jeito que eu vou colocar no papel, ela fica. E aqui eu tenho que fazer vários movimentos sempre iguais, para tentar deixar um parecido com o outro. Se eu errar, eu posso voltar atrás. Agora esse, não. Esse não tem. Eu pedi para ele tentar sair dos quadradinhos, e aí ele trouxe esse desenho. O som diminuiu de novo? Sim, não sabe. Não, esse não. Isso foi feito às 5 da manhã. Eu acordei e aquela coisa de fazer sem eu não faço. Uma coisa de fazer com sopetão. E sem pensar no escuro. E a intenção foi fazer e entregar para você sem pensar. Estava muito bom. Não foi planejado esse desenho dele. Deu para vocês ouvirem? Deu? Então, eu sugeri a ele, sabe? Assim, olha, vamos tentar sair desses quadradinhos. E ele me trouxe esse desenho, que foi o primeiro desenho que ele fez na vida dele, enfim, fora dos quadradinhos. Uma outra coisa também que ele fala, que eu fui a única pessoa da vida dele até hoje que ouço o que tem dentro dele. Ele comenta que a maior parte da comunicação dele com familiares é para falar que precisa arrumar a luz, precisa pintar, precisa providenciar sobre coisas, tarefas. Mas sentar e falar do que acontece lá dentro, ele diz que ele nunca teve essa experiência, que é a primeira vez. E então ele traz esse desenho que ainda é bastante cultural, mostra uma casinha, uma árvore e um cachorro. Vamos para o próximo. Pode passar, passa. Esses são os desenhos, pode passar aqui nos quadradinhos. Ele fala que na máquina, quando ele se sente uma máquina, a máquina para produzir os quadradinhos, ela não tem um referencial. Então ela não vai comparar um quadradinho com o outro. Já quando ele está mais humano, ele compara um quadradinho com o outro. Já tem uma referência, um comparativo. Pode passar a casinha. Vejam que aqui, né, o cachorro é se fosse uma barreira. E agora sim, a gente vai começar a se aproximar mais do self dele. Pode passar? Isso, esse é o próximo? Aí ele está pela primeira vez emocionado, ele está chorando. Se eu pudesse imaginar ser um bilhão de dólares. Interessante, eu já estou emocionado. Eu
cheiro de parece que não passa pelas vezes emocionais. Eu conseguia sentir o choro dele. Ele chorava, mas não tinha uma reação e eu não via. Depois que aconteceu, aí eu tenho a mesma impressão sua. Depois que aconteceu. Isso. Só que depois aconteceu, aí o agora já foi. Já foi. Então, já não dá mais para. Aí fica uma imagem gráfica do que aconteceu. Então ele me confirma, porque daí eu pergunto para ele, poxa, você está chorando, você está emocionado, mas eu não sinto nada, né, com o teu choro. E ele fala que realmente isso acontece porque a emoção foi tão rápida que dá a sensação que fica só uma imagem gráfica, uma reação física somente. Foi o que ele me falou. O medo de se aproximar de si mesmo é representado aí pelo Rafael, aquele outro paciente. Aliás, tem pessoas que acabam pegando um caminho do suicídio por ser tão difícil se aproximar de si próprio, e o único caminho que às vezes é possível é o suicídio, é o fugir de si próprio. Ele me traz essas fotos no iPhone, no telefone dele, no aparelhinho celular dele, dizendo para mim, olha, Patrícia, eu tenho um quadradinho dentro do meu olho. Vocês estão vendo esse círculo? Na verdade é um quadradinho circular, né? Mas ele vê um contorno dentro do olho. Já fisicamente, o que ele acha, né? Fisicamente já está até... já tá no físico dele. Aqui, ó, aqui é claro que aqui eu tenho escrever uma resolução poder ampliar. Então, esse negócio aqui fica desse tamanho. Ela mudou tudo. Eu fiz o scanner, aí eu consigo ampliar. Eu fiquei, né? Para ver o que apareceu. E se você olhar bem aqui de pertinho, nossa, olha aqui, olhando aqui não tem jeito de ver, mas se você olhando pertinho, aqui, olha, não dá, essa estação não vai, você ampliar, tem essa função. Parece uma pessoa. Uma pessoa. É, uma pessoa. Sim. Não é aqui, ó, esse aqui. Os dois. Mas esse aqui eu achei, esse aqui, mas esse aqui eu achei que parece uma pessoa. Tem gente dentro do quadradinho. Tem uma pessoa lá dentro. Você estava gravando? Deve estar falando que estava gravando e eu tive. Ah, que era muito grave. Depois você. Aí, assim, aqui, você está daqui e por acaso quer falar com essa pessoa aqui. Só aqui, você está longe da rua e tem que chegar lá. Aí, dá uma sensação que vai dar um trabalho desgraçado para chegar aqui. E tem um cachorro que já está tão perto aqui da sempre até saindo fora, né? Então, para cá. Ele até parece uma barreira, né? Não é? É isso. Ele está tão aqui. Está tão. Um lugar que ele está até. Ele está tão distante de si próprio que vai ser muito difícil chegar lá dentro do quadradinho, abrir aquela casinha e encontrar ele lá dentro. Dá a impressão que vai dar tanto trabalho que vai estar difícil de chegar aqui. Esse cachorro está até fora do quadro já. Ele já ficou até fora para. Então, mais ou menos, no caso do quadro do diabo, pessoa. Ele tem um outro quadro que traz um diabinho e depois eu vou mostrar para vocês. Eu acho que tá bom, pode cortar. Ele vai falar que por que aquela pessoa está lá dentro daquela casinha? Porque lá fora é muito frio.
a vida é muito fria, né? Fora da casinha, então por isso que ele está lá dentro. Olha ele lá, então próximo. Aí os quadrados começam então a se movimentar. Pode passar. Olha o quadrado se expandindo, pode passar. Vocês podem. Isso. Aqui, não, volta. Isso, é um outro vídeo também. Uma régua coletiva e aqui uma régua individual. É a mesma coisa, você pode ter, é tudo a mesma coisa, tudo que existe é a mesma coisa. A diferença é se é vista como uma régua coletiva, a regra coletiva, e aqui individual você vai do jeito que você quiser. Você vai, mas é a mesma coisa. Mas parece que fica mais certinho. Não, porque essa é a régua coletiva. As medidas são as mesmas, mas lá é uma régua coletiva que é uma régua individual. Na régua individual, a régua dele é uma régua torta. Acho que pode passar. Então, os gêmeos, eles buscam uma certa autenticidade, né? Esse rapaz, ele tem algo autêntico, está buscando essa autenticidade. E, em geral, a contribuição deles acabam sendo maior. Acho que pode passar. Aí eu estou comparando os quadradinhos com um artista, Mondrian. Esses são os quadradinhos do Mondrian. Mas são quadradinhos mais estáticos, não tem muito movimento. O próximo são os quadradinhos do Hélio Oiticica. Já é diferente, já tem movimento. Vamos ver o que gera esse movimento. Nós ficamos esquisitos. Eu quero fazer esse quadrado de uma forma mais. E para ficar muito, você tem que pagar uma via. Ele está tentando abrir o quadrado. Esse encaixe com a abertura. E depois a gente fazer uma coisa vazando, uma espécie de escapando para esse encaixe. Aí eu comecei a fazer lá em cima mesmo, mostrando o ponto que eu queria fazer, que é difícil. Nessa daí, foi eu que me emocionei. Porque ele tem uma preocupação em abrir um quadradinho, mas que dentro do quadrado tenha conteúdo, não seja algo vazio. É muito difícil. Eu não sabia que é muito difícil. Aí eu fiz o quadrado aqui, e aí acabou me dando certo, sabe? Você não vai conseguir, você não vai dando errado, você não consegue. Aí eu resolvi, por causa das cores, eu falei que trabalho naquele dia, mas não é que acabou, ela tem duas pontas. Quando fica um negócio, a ponta fina não vai funcionar, o negócio não funciona, não dá para fazer. Ele fala que vai pensar. Aquele negócio e desenho para mexer Você viu que é o quadradinho e agora com abertura? Você está saindo do quadradinho. Sim, depois eu comecei a ver Bom, tá. O quadradinho explodiu. Agora entramos no movimento e ele vai começar a sair desse quadradinho. Aqui já tem uma divisão, uma tentativa de organização desse conteúdo dentro dele. E vão surgir infinitas imagens, eu costumo dizer infinitas enquanto dure, né? Porque nós temos um fim, mas são tantas imagens que eu tive dificuldade para escolher uma, duas para mostrar para vocês. Mas essa é uma carpa que representa, eu escolhi isso porque representa a parte que ele considera mais aceita por ele e pelas pessoas. E o próximo é uma montanha, mas é uma montanha que está em movimento. Ela pode ser uma estalactite, estalagmite, pode ser a boca do cachorro, pode ser uma caverna, ela pode
infinitas coisas. Se você vira, então vamos. E aí a gente entende que como o funcionamento da mente dele são tantos movimentos. Olha lá, o diabo, que também surgiu da abertura do quadradinho. Esse diabinho ele colocou num quadrinho também lacrado dentro do quarto dele. Ninguém pode ter acesso a esse. Ele considera que, por que eu escolhi? Porque essa parte, para ele, é a parte não aceita dele. Que ele não se aceita, ele acha muito difícil da sociedade, das pessoas aceitarem ele. A gente fica imaginando que o diabo, a nível mais universal, representa a personificação do mal. Mas, enfim, vamos ver o que significa esse. Eu acho que pode pular esse, que eu estou comparando a montanha com a boca do diabo. E então continua ele formando imagens, mostrando o que tem dentro dele, o cachorro, e assim, o Caravaggio. O Caravaggio aí a medusa. Por que eu coloquei a medusa? O diabinho, o cachorro, representam as barreiras dele, os medos. Ele expressa medo e ao mesmo tempo se sente ameaçado. São dois sentimentos juntos. E nós podemos encontrar isso no Caravaggio, por exemplo, na medusa. A expressão do medo e ao mesmo tempo da ameaça. Está aí presente, né? Isso para mostrar a semelhança, né, com os artistas, embora a linguagem seja outra. Esse pode passar. Estamos terminando, viu, gente? Sim, não é simplesmente um desenho. Eu acho que eu cheguei aqui, eu fiz desenhos por outros caminhos que eu imagino que uma outra pessoa que vai desenhar uma árvore não usou esses caminhos que eu cheguei. Eu acho, mais ou menos isso, que agora me perdi um pouco, mas é mais ou menos isso. Eu acho que é muito complicado chegar nesse ponto do jeito que eu cheguei. É bastante difícil chegar nesse desenho pelo caminho que eu cheguei. Eu acho uma coisa muito particular minha e eu acho muito interessante. Não é treinando o desenho que eu conseguiria fazer isso. É outra coisa, não é treinando. Até que eu acho que é assim, uma surpresa para mim fazer um desenho bonito como esse, porque eu pulei um monte de coisa que eu acho que deveria ir para chegar aqui. Quer dizer, ele disse que se for passar uma maquininha nesse desenho para medir a quantidade de energia, de vida que tem, ia dar uma quantidade altíssima. E aí ele vai comparar esta que ele fez, assim, e esta que ele estava nesse momento criativo, né? Que uma tem mais vida que a outra. São outros caminhos, e não são caminhos que se treinam. Não adianta você copiar, porque é algo que vem de dentro, não de fora. Isso que ele está tentando me explicar. Próximo. Então, nesses 50 minutos que eu estou desenhando, eu imaginei que isso aí foi um movimento muito próprio meu. Então, se você, vou usar por exemplo, quisesse copiar isso aí, teria muita dificuldade de copiar. Porque você teria que copiar não o desenho, mas assim o meu movimento, que acho que só eu tenho, né? Porque isso aqui. Então, por exemplo, eu escolhi ele para fazer, porque é fácil justamente por isso. Porque eu tenho que fazer movimentos que para mim não são difíceis. Isso aqui, assim, né? Assim também. Né? Para mim não é difícil fazer isso aí. Né? Então isso é quase uma impressão digital. Isso aí, entendeu? Só eu consigo fazer, outra pessoa teria muita dificuldade, porque é uma impressão digital, é meu. Bom, gente, chegamos aqui a uma possível sequência
né, para apresentar para vocês esse trabalho, onde ele mesmo se sente ali, ele mesmo fala, isto sou eu, aqui é muito próprio meu, é quase uma digital. A diferença da digital dele, representada pelo Rafael, a Marina, é que a dele tem movimento, né? Isso me chamou muita atenção. E isso faz a gente pensar que a digital está sempre se reconstruindo, vamos dizer assim. E a próxima. E aqui fica um convite para vocês da exposição. Nós temos alguns trabalhos que vão dar continuidade nesse material que nós apresentamos aqui. E, enfim, é isso.